capítulo. Gente do céu, queria tanto poder enxergar mais perto. Eu vou ver se o Adson está com tempo amanhã à noite, porque ele não é só um formidável pregador, mas dirige uma empresa e uma escola. A atividade dele é muito atípica, né? É muito envolvido com muita coisa. Vou ver se amanhã à noite ele tem um tempinho para a gente poder bater um papo aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 12. Vamos lá, Lucas capítulo 12. Só lembrando que eu vou me utilizar mais uma vez da Bíblia A Mensagem, ok? É a Bíblia que eu tenho me utilizado dela. Vamos lá. Versículo 6 e o versículo 7. Eu botei aqui de 1 ao 7, mas vamos ficar só com 6 e 7. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Olhe para cá. Olhe para mim aqui, por favor. A expressão é muito absoluta. A expressão é muito absoluta. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Só para eu poder apoiar aqui. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Quando eu pergunto quanto vale, é a título de informação que vem na sua cabeça. A expressividade é única acerca de uma pergunta. E toda a estruturação de uma pergunta requer uma resposta de acordo com aquilo que é perguntado, ok? E cria-se em cima de uma pergunta uma expectativa de quem está perguntando. Então, quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Então, criou-se já uma expectativa em cima dessa pergunta de quem está perguntando, não aqueles que estão sendo, a princípio, posto diante da pergunta, ok? Quanto vale 2 ou 3 passarinhos? Então, a princípio, a pergunta ela é bem expressada a título de opção, 2 ou 3. Então, se você não souber quanto valem 3 passarinhos, então me responda quanto valem 2 passarinhos. Porém, se você souber já de início quanto vale 2 passarinhos, eu preciso que você calcule mais um, ok? Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Quando eu pergunto a você quanto vale, o que tem no seu coração em crescimento a título de responder-me? Ok? Quando eu te pergunto quanto vale, a título de você expor, mediante uma pergunta, a resposta que precisa ser de acordo à pergunta, o que cresce no seu coração? Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Eu preciso que você seja muito distinto agora. Separem os passarinhos e se apeguem a essa expressão. Quanto valem? Quanto valem?
você precisa saber quanto valem. Você precisa saber quanto vale um passarinho. Calcula mais um. Calcule mais um. Então, 3 passarinhos valem quanto hoje? Ok? E aí você coloca de lado os passarinhos e você se apega a essa expressão. Quanto vale? Quanto vale está ligado a quê? Quanto vale está ligado ao valor que se agrega. Ok? Então, há um valor agregado a esses passarinhos. Então, quanto valem esses passarinhos? Ok? E aí, olha a continuidade do versículo. Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Perceba aqui. A resposta de quanto valem 2 ou 3 passarinhos, ela é única por aquele que pergunta. Não vale muita coisa. O valor de 2 ou 3 passarinhos não é muito. Agora perceba que mesmo esses passarinhos não custando muito, a título que alguém se envolva a fim de que esses valores sejam agregados a esses passarinhos, não precisa, porque eles valem poucos. Mas Deus cuida de cada um deles. Deus cuida de cada um. O cuidado de Deus é individual. O cuidado de Deus é individual. Deus cuida de cada um. Se alguém disser que esse passarinho singular custa R$1, esse é o valor agregado a esse passarinho? Sim. Então perceba, ele pode não valer muito. Mesmo não valendo muito, Deus cuida de todos eles. Mesmo não valendo muito, Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês. Então perceba a linha para onde vai. Primeiro ele traz a atenção, a partir dessa pergunta, que chama a atenção sim, pela expressão, ok? Passarinhos. Quanto valem? Entendendo que de repente pode faltar resposta, porque ninguém vai se habilitar, quem sabe, responder a pergunta feita por ele, se cala diante de uma pergunta que a princípio pode ser julgada como uma pergunta não adequada para um cenário, quem sabe, ou uma pergunta que não tem tanta expressão para que haja uma resposta dentro do acordo, enfim. Então ele já deixa muito claro, não vale muito, ok? Mesmo esses passarinhos não valendo muito, Deus cuida de todos eles. Deus cuida de cada um deles. Mesmo esses passarinhos não valendo muito, e esse não valer muito aqui está ligado com o monetário, aquilo que se aplica ao passarinho, para que haja negócio, ok? Esse valor aqui, esse quanto vale, não é no sentido do ser, ok? Porque existe um valor nesses passarinhos que não está agregado ao monetário, mas porém a pergunta se refere ao monetário, ok? Quanto vale 2 ou 3 passarinhos? Eles não valem muito, mas Deus cuida de cada um deles, ok? Deus cuida de cada um deles. Aí ele deixa com clareza, pois saibam
que ele dá muito mais atenção a vocês. Então assim, se Deus cuida de passarinhos, cada um deles são cuidados por Deus, mesmo não tendo um valor tão expressivo, ele diz, mas saibam que ele dá muito mais atenção a vocês. Então, entenda, absorva isso no seu coração. Ele continua dizendo, cuidando, eu amei essa expressão, eu estou lendo a Bíblia, a mensagem, cuidando nos mínimos detalhes. Cuidando nos mínimos detalhes. Então, o cuidado de Deus, essa atenção que Deus dá, está atrelada aos detalhes pertinentes a você. Deus é detalhista porque você, como eu, somos filhos dele, criados com detalhes. Então, ele dar atenção a nós nos nossos mínimos detalhes. Então entenda, alguém está aqui na live precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Saiba que ele dá mais atenção a você do que para os passarinhos. Ele cuida de cada um dos passarinhos. Porém, a você, ele dá uma atenção maior, cuidando dos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da tua cabeça, a ponto de contar os fios da tua cabeça. O cuidado de Deus é tão minucioso a ponto de ele contar cada fio de cabelo na tua cabeça. O detalhe sobre essa ideia de contar cada fio, quem pode contar os nossos fios de cabelo? Quem pode contar os nossos fios de cabelo? Será que alguém consegue contar quantos fios de cabelo eu tenho? A não ser aquele que me criou e que cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu sou prova, tenho vivido com a minha família sobre isso do que eu estou dizendo. Por isso, não fiquem preocupados. Por isso, não fiquem preocupados. É preocupação de alguma coisa. Você se ocupa fora das normas, das diretrizes. Você se preocupa. Por isso, não fique preocupado. Eu preciso que você entenda que nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta de Jesus. E é interessante dizer que um pisava no pé do outro por causa da quantidade de gente ao redor dele. Mas a preocupação maior de Jesus era com os seus discípulos, a quem alertou: vigiem, vigiem vocês mesmos para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Perceba o cuidado que Jesus está tendo. Não é sobre o pisar no pé um do outro. É sobre a contaminação com a falsidade
dos fariseus por essa expressão de fermento. Enquanto tem muita gente preocupada porque está um pisando no pé do outro, Jesus está dizendo, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é que você se contamine com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Enquanto vocês estão preocupados, é porque tem alguém pisando no pé de vocês, a minha preocupação é muito maior. Eu não me preocupo a título de o seu pé está sendo, quem sabe, pisado por alguém e em razão disso seu pé está ferido, porém a minha preocupação é você estar se envolvendo com o fermento dos fariseus e isso está contaminando você, está te conduzindo a esse ambiente de falsidade que eles estão vivendo. Vocês estão muito preocupados com as pisadas que estão dando no seu pé. Claro, no meio de tanta gente reunindo ao redor de Jesus, pisões nos pés são fundamentais. Isso revela a existência, isso revela o ser do lado, isso revela a vida, isso revela. Agora, eu não estou preocupado com o pisão que você recebe no seu pé. O problema é que você se preocupa com um pisão no pé e está se contaminando com os fermentos dos fariseus. Seu caráter tem sido monstrificado a ponto de você se tornar falso. Como? Você se contaminou de tal maneira e hoje você vive essa contaminação absurda e se preocupando com alguém pisando no seu pé. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Perceba a palavra que Jesus está dando para eles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo, ela será exposta. Ninguém consegue esconder a sua verdadeira identidade. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. E quem está se expressando aqui não é outro a não ser aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Que dará maior atenção a nós do que a passarinhos. Enquanto muitos se preocupam com o seu pé, Jesus se preocupa com a sua alma. Não é sobre um pé que pisam, é sobre uma alma contaminada. Não é sobre um pé que pisam, é sobre uma alma que se contaminou pelo fermento. Há um fermento na alma do indivíduo que cedeu a esse processo de contaminação e o caráter foi monstrificado, virou monstro. E aqui são dois vocês não podem. O primeiro vocês não podem é manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo será exposta. Não tem como. Não há nenhum tipo de habilidade em nós aprovada suficiente para que a nossa verdadeira identidade seja mantida em secreto. A qualquer momento essa identidade será exposta. E essa exposição é pública. Essa exposição não é particular. O segundo, vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair. E a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Eu vou repetir isso, porque isso mexeu com o meu coração. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde a máscara vai cair. E a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Então não há
em nós nenhum tipo de habilidade aprovada o suficiente para que a nossa verdadeira identidade seja escondida por um tempo que julgamos ser eterno. Eterno, um ponto final. Então não há em nós nenhum tipo de habilidade aprovada pelo método da fé. Se é que eu posso me expressar assim, que a nossa habilidade é suficientemente aprovada o bastante para nos manter dentro de uma redoma pintada ao bel prazer a título de apresentar uma coisa que deixamos de ser. Quem esconde uma verdadeira identidade, cedo ou mais tarde, está escrito, a máscara vai cair. A verdadeira face religiosa será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Então perceba, são 3 vocês não podem. O primeiro vocês não podem vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo, ela será exposta. Segundo, vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair. E a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. O terceiro, vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Então, assim, em particular é quem eu sou. E em público é aquele que eu quero que as pessoas acreditem que eu seja. Está aqui, em particular, eu digo uma coisa. E em público eu prego outra. Então há um abismo entre o particular e o público. Então, no particular eu falo uma coisa. E em público eu quero pregar outra. Sendo que a minha atividade pública é mais efetiva. E em particular, a expressão já diz, particular, a menos público. Então a notoriedade maior é público, não é em particular. Por isso que há essa transição do mau caratismo. Em particular se fala uma coisa. E em público se prega outra. Então, o que eu prego em particular contrapõe o que eu falei. O que eu prego em público contrapõe o que eu falei em particular. Então, eu não sou o que eu apresento em público. Eu sou, sobretudo, no ponto de vista daqueles que me conhecem falando em particular. Esse texto tem mexido com o meu coração. Terceiro, vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. Fala a vocês como amigos queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. Vou repetir o versículo 4. Falo a vocês como amigos queridos. Não permitam
que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. Terroristas religiosos, sobretudo se respaldando em ameaças a fim de que você fique em silêncio ou, não querendo ficar em silêncio, faça declarações fingidas. Ou seja, não ceda à pressão. Não ceda à pressão, não se cale, e uma vez não se calando, não se respalde em declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a Deus, que é a quem conserva nas mãos a vida, o corpo e a alma. E aí ele retorna dizendo: quanto valem 2 ou 3 passarinhos, que foi o texto que nós iniciamos. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muito, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo de vocês, um por um. Por isso, não fiquem preocupados. Vocês valem mais do que 1 milhão de passarinhos. E eu quero que isso vire uma hashtag do seu coração. Eu valho mais do que 1000 passarinhos. Eu valho mais do que 1000 passarinhos. Você pode repetir isso a você, você pode criar essa hashtag comigo. Eu valho mais do que 1000 passarinhos. O meu Criador tem se preocupado, se é que essa expressão, por mais que não se adapte a ele, me permita, por favor, me expressar assim a título de maior clareza, nosso Criador se preocupa com nós. O nosso Criador se preocupa com a gente. O seu Pai se preocupa com você. O teu Senhor se preocupa com você. Ele está preocupado com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, ai. E aí, gente? Bom? Deus tem falado comigo. Isso. Eu valho mais do que 1000 passarinhos. Gente, sobre salvar a live, eu ainda tenho muita dificuldade de salvar comigo aqui, porém vai estar aí no meu Instagram. Eu acredito que deva ter alguém também salvando, gravando a tela para colocar no YouTuber. Ai, ai. Coisa boa, gente. Deixa eu ver quem tá por aqui. A letrinha é muito pequena. Eu valho mais do que 1000 passarinhos. Isso aí. Eu valho mais do que 1000 passarinhos.
Eu valho mais do que 1000 passarinhos. Gente, vamos lá? Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Amanhã, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, eu estarei fazendo a minha primeira live no YouTuber, tá bom? Então corre lá, se inscreva e vamos cair para dentro. Tem muita coisa para acontecer. Fala, Duduzinho! Duduzinho, Duduzinho, Duduzinho. Ai, ai. Ó o Edu Rocha aí, ó. Edu Rocha. Oi. Eu precisava deixar essa palavra para vocês. Essa palavra está no meu coração. Stefano. Ai. Eu vou terminar. Eu vou terminar aqui. Então, eu disse mesmo que a gente ia fazer uma live junto, eu e Natália. Porém, minha esposa está mais ativa nesse quesito do que eu. Natália tem 3 listas de transmissão com horários específicos de orações, e são orações mesmo. Natália tem um grupo dentro de um aplicativo de videoconferência para intercessão também. Natália tinha algumas lives agendadas, e aí por isso que eu não fiz. Por isso que eu não fiz a live com ela, para não cansá-la. Mas a gente vai fazer sim, a gente está programando negócios bem legais aí para acontecer. Natália Belo é o canal dela. Natália Belo. Então, você que quer entrar na lista de transmissão é com ela, não é comigo. Até porque é uma lista só para mulheres, para orar. Então aí você tem que chamar ela no direct. Minha esposa está aprendendo ainda a mexer nessas coisas. E aí pedi ela para me colocar